que a paz esteja no seu coração. Por mais terrível que seja a sua dificuldade, se você estiver motivado pela força que vem do alto, você vai vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos os nossos irmãos. Faça com você a leitura do livro de Samuel, que diz assim: Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não podes enfrentar esse filisteu, pois tu és ainda jovem e ele é um homem de guerra desde a mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, então ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja contigo. Em seguida Davi tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedrinhas bem lisas, colocou no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar as pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que vinha aproximando-se mais e mais, precedido de seus escudeiros, quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo de bela aparência. Ele disse: por acaso sou um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi e seus deuses, e acrescentou: vem, eu darei tua carne às aves dos céus, aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos, eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei teu cadáver aos animais, e o cadáver dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança, mas que é pelo o Senhor que concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, ele saiu das suas linhas de formação, correu ao encontro do filisteu. Então colocou a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou em sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com a funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Hoje, essa leitura, a liturgia de hoje, nos traz a leitura da batalha de Davi e Golias. Todos nós temos uma batalha na vida, e alguns dias da vida nós temos que enfrentar um Golias, um gigante que a gente não sabe como vencer, que aparentemente parece invencível, que aparentemente parece intransponível, que é algo que as nossas forças não conseguem, e não consegue mesmo. E Davi também não conseguiria sozinho, mas Davi, ele tinha dentro dele a graça da unção de Deus, e ele sabia que Deus estava com ele, e ele colocou em prática aquela palavra que diz: se Deus está comigo, quem estará contra? Nenhum gigante. Isso é uma fé motivada. Davi tinha uma fé que estava motivada, que estava latente, e todo o exército, ninguém queria lutar. O Golias tinha desafiado todos os homens de Israel e ninguém queria lutar, porque Golias, ele era um homem extraordinariamente grande e forte, que ninguém ia conseguir vencer, ninguém, a não ser a força que vem do alto. E aí Davi vai e fala: não, eu vou.
Eu até imagino que o povo, né, que os próprios amigos dele começaram a dar risada. Você tá louco, rapaz? O próprio rei Saul falou, não, você não pode ser um jovem, ele é um homem de guerra, você é pastor, você nunca guerreou. Ele falou assim, mas Deus está comigo. Se Deus me livrou antes, Deus vai me livrar agora, porque eu continuo. Davi sabia que ele estava sendo fiel, que ele continuava no caminho que Deus tinha proposto para ele. Por isso que ele estava firme, ao contrário de Saul, que não estava mais obedecendo à vontade de Deus. Por isso que Saul duvidava que Deus poderia agir na vida dele. Mas Davi, como ele estava caminhando conforme o projeto que Deus tinha dado para ele, ele não tinha dúvida que Deus iria agir em favor dele. E aí Davi pega o seu cajado, que ele se apoiava, que era a promessa de Deus. O nosso cajado é a promessa de Deus. É ali que a gente tem que se apoiar. Vai no rio, no riacho, e escolhe 5 pedrinhas. Diz que ele escolheu bem liso. Tinha muitas pedras, mas ele escolheu as melhores, aquela que ele achava que para ele era aquela que Deus estava falando para ele, pega essa. E ele não escolheu qualquer uma, escolheu 5. E a gente vai ver que na luta ele só precisou de uma. Sabe, quando Deus nos dá as condições, não precisa de muitas, basta uma palavra, basta uma atitude e tudo vai ser mudado. E aí ele vai até enfrentar o Golias, né? E Golias, na hora que olha para ele, fala, você não é de nada, que é isso? E zomba dele, zomba de Deus que o enviava. E Davi fala para ele assim, você vem com a espada, com a força, você vem com o terror, mas eu vou com a força do alto, eu vou com o Senhor. E Davi fala assim para ele assim, hoje mesmo eu vou cortar sua cabeça. É interessante que Davi fala, vou cortar sua cabeça, mas Davi tinha uma pedra, como é que vai cortar a cabeça com pedra, né? Tinha um cajado, vai cortar a cabeça com um cajado, que jeito? Davi nem sabia como que ia acontecer, mas ele sabia que ia acontecer. Me recordo do momento em que Maria fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Maria não sabia como ia acontecer, mas sabia que ia acontecer, porque Deus estava. Se você sabe que Deus está contigo, que Deus é por ti, não se sabe como. Você não sabe como, mas você precisa ter certeza que vai acontecer aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que vai acontecer. E Davi vai, o gigante vem, né? O Golias vem, o filisteu vem ao seu encontro. Davi pega uma pedra, gira e taca, diz a palavra, com tanta força. Tanta força não é pouca força, é muita força, que a pedra cravou na testa e o filisteu caiu. E aí Davi não tinha espada, foi lá, pegou a própria espada do gigante, do Golias, e cortou-lhe a cabeça. Se você estiver com Deus, se eu estiver com Deus, se nós estivermos com Deus, talvez nós vamos usar da própria espada, daquele mal que tenta nos destruir, para destruir esse mal. Confiemos em Deus. Sigamos conforme o projeto original que Ele tem para nós. Que nós possamos ser Davi e não Saul, que eu meditei segunda-feira. Saul começou bem, mas terminou mal. Davi começou bem e terminou melhor ainda. Eu gosto de dizer que mais importante não é como começa, mas é como termina a missão. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a gente possa realizar a vontade de Deus. Senhor, estendei vossas mãos sobre nós e nos ungir como ungiu Davi, para que nós possamos enfrentar os nossos filisteus, nossos gigantes de hoje, e possamos vencer o mal em Teu nome, Senhor. Em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou, curte o vídeo, dê o joinha, dê o like aí, envia para os seus amigos, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e ajude a comunidade Obra de Amor a evangelizar. Que Deus te abençoe. Tchau!